Olá, olá, pessoa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à regravação da live 001 do Domínio Áudio, como escolher o computador do seu home studio. Mas, Renato, regravação, como assim? Mas a live não é ao vivo? Pois bem, hoje é dia 11/3/2021, uma quinta-feira, e ontem, dia 10/3/2021, quarta-feira, às 7 da noite eu estava junto com a galera fazendo a live ao vivo. Mas infelizmente na hora de subir eu percebi que a live estava com vários problemas técnicos que para a galera que estava ao vivo dava para sacar legal, mas eu acho que para ficar um conteúdo gravado não seria tão interessante. E aí eu tinha duas opções: ou engavetar essa live, né, tirar ela do ar, deixar como privado, ou regravar. E eu optei em regravar essa videoaula porque o conteúdo ficou muito bom. E é um tema que realmente é muito importante, sabe? É um tema de valor e que vai poder te ajudar, né, nessa tua jornada. Então, por causa disso, vamos começar aqui com a regravação da live 001, como escolher o computador do seu home studio. Cadê aqui? Vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Renato Barros. Eu ajudo pessoas que não são técnicas, como artistas, músicos e produtores iniciantes, a gravar música em casa. E eu faço isso através do Domínio Áudio, de forma completamente gratuita, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, se você ainda não está seguindo as páginas, ainda não curtiu, dá uma sacada que tem muito conteúdo legal. Né? Além das lives, também tem várias videoaulas, tem cortes dessas videoaulas, entrevistas, webséries e um monte de material muito legal que vai te ajudar realmente nessa tua jornada a conseguir gravar música em casa com a qualidade profissional, a se produzir, ser um músico com mais independência ou um profissional do áudio com mais independência. Né? E todo esse conteúdo tá lá, só dá uma sacada. Porém, eu também tenho um curso que de vez em quando eu abro turma, abro vaga. Agora, no exato momento, não temos vagas abertas. Realmente não estou pegando novos alunos nem alunas. Porém, quando você estiver assistindo esse vídeo, é bom dar uma sacadinha para ver se as vagas estão abertas no momento. Porque se você quer um conteúdo mais bem estruturado, numa sequência bonitinha, um suporte melhor de feedback, de troca de ideias, para você esse curso. Porém, infelizmente, não estamos com vagas abertas, então vamos focar no nosso conteúdo gratuito de hoje. E aí, eu queria falar um pouco da estrutura dessa live 001, como escolher o computador do seu home studio. Primeiro, eu vou falar sobre a importância do tema, como esse tema me impactou. Depois, uma pequena introdução, e aí eu vou o que é, para que serve em um home studio, o que você tem que se ligar, e aqui nesse foi o mesmo slide que eu usei ontem. Aqui tem abertura para perguntas, mas infelizmente não vamos ter essa abertura para perguntas hoje, por causa que é uma gravação. Porém, na aula eu já vou inserir algumas perguntas que o pessoal fez online ontem. E aí, pegando pela importância, eu comecei como técnico de som ao vivo. E depois eu entrei num estúdio de Recife chamado Estúdio Carranca, que é um dos melhores estúdios e mais bem estruturados de Pernambuco. E eu comecei lá como assistente, e depois de um tempinho, eu já comecei a fazer minhas gravações. E eu senti a necessidade logo de montar um home studio. Primeiro, por quê? Porque todo trabalho ele exige prática. Então, se você não está praticando, fica um pouco difícil de você assim progredir na carreira.
E as oportunidades que eu tinha, como eu estava começando, em estúdio eram relativamente poucas. Então, até no início, eu tive a ideia, pô, eu vou pegar um cliente, exemplo de mixagem, cobro uma grana a mais e levo para o estúdio. Então, daí eu tiro uma grana para o estúdio e tiro uma grana para o meu cachê. Porém, infelizmente, os estúdios de gravação, via de regra, eles são muito caros. Então, isso inviabilizava é, assim, inviabilizava o trabalho, porque eu teria que cobrar um cachê de um valor que desse para me pagar e pagar o estúdio. E esse estúdio que eu trabalhava tem uma qualidade técnica e de equipamentos e de suporte fenomenal. Então, realmente, isso é diretamente proporcional aos valores. Por mais que a gente tivesse um relacionamento muito aberto, e até hoje a gente tem, então os artistas que eu levava para lá, eu conseguia fazer uma parceria interessante, mas mesmo assim não se pagava. Né? E sem contar que a cobrança dos estúdios profissionais geralmente é por hora. Então, se você pega algum tipo de artista que não tem tanto costume assim em gravar em estúdio. Exemplo, um trato com metrônomo. Você tem que usar mais horas do que você usaria com um músico profissional de estúdio. E isso levava o preço também lá para cima, já que, como eu estava começando, normalmente as bandas e os artistas que eu tinha acesso eram artistas que também estavam no início de carreira. Então não era uma galera tão maceteada assim, tecnicamente falando. Por mais que artisticamente falando, eram artistas incríveis, tecnicamente ainda precisava de alcançar uma certa maturidade. E isso tem completamente coerência dentro também da minha maturidade na época como técnico. E aí eu vi que na maioria dos casos não valia a pena eu estar contratando um estúdio profissional para mixar ou até para fazer alguns tipos de gravação, né? Gravar uma voz, gravar um teclado, uma guitarra, não era tão interessante, né? Se você quer gravar, sei lá no Carranca tem um piano, né, de um quarto de cauda. Então, pô, se eu quero gravar um piano, faz todo sentido eu alugar um estúdio que tem um piano, é até muito mais barato que alugar um piano para levar para um estúdio que não tenha. Ou se você quer gravar uma bateria, né, e precisa você quer uma reverberação natural da sala, né, aí faz todo sentido você alugar um estúdio. Mas, pô, tinha algumas bandas que eu trabalhava que era processamento eletrônico, então você tinha base eletrônica, baixo eletrônico, sintetizadores, guitarra e voz. Então não faz tanto sentido você trabalhar em um estúdio A, né, se você tem uma estrutura que não precisa desse estúdio A. Então muita coisa dá para gravar em home studio, em casa. E também tem outra coisa que eu aprendi, que é a comodidade de você trabalhar em casa, né? A comodidade de você poder trabalhar de pijama, de você trabalhar a hora que você quiser. Então, exemplo, por você às vezes acorda 3 horas da manhã sem sono, você pode colocar um fone de ouvido e fazer um trabalho, você pode ir adiantando algumas coisas. Enfim, é muito cômodo, você não tem que estar se preocupando com transporte, você não tem que estar se preocupando com alimentação na rua. Às vezes, na correria, a gente se alimenta muito mal, cuida muito mal da saúde. Infelizmente, temos que ficar longe da nossa família, porque a gente muitas vezes tem que ficar horas e horas preso ou no engarrafamento, ou no metrô, no transporte público. Independente se você tem carro ou não, você vai ficar preso no engarrafamento, principalmente quem mora em grandes cidades, em grandes metrópoles. Né? Quem mora no interior já tem um pouquinho de facilidade em relação a isso, mas infelizmente não tem acesso a várias outras coisas que uma cidade grande pode proporcionar em termos de estrutura, de facilidade de conseguir equipamento, enfim.
Então eu visualizei que eu precisava desse trato do home studio. E para isso, eu ia precisar saber qual equipamento, porque existe muito equipamento, né? Se você for olhar, um exemplo, microfones, você consegue de 300 a mais 30 mil reais no microfone. Interfaces, monitores de referência, fones de ouvido e computador também. Se você entra em qualquer loja dessas lojas de esses grandes hipermercados, então você tem 1 bilhão de possibilidades de marcas, modelos. Você consegue comprar pela internet. Hoje em dia, os marketplaces estão muito fortes, então muita coisa você nem precisa ir numa loja física para poder comprar. Seu computador é uma coisa que tem muito e não segue um padrão, né? Então, as configurações são muito diferentes, os tipos, as marcas. E aí eu tinha essa dúvida e comecei a estudar, né? Eu vim também do trato há muitos, muitos anos atrás, eu fiz um curso de montagem e manutenção no auge dos meus 15 aninhos de idade. Para ter ideia, eu copiei disquete de MS-DOS, então eu acho que isso entrega um pouquinho a minha idade. Mas é algo que eu me interessava e casou as coisas. E eu vejo que para você que é artista, que é músico, ou que é um produtor que está começando, essa mesma premissa que serviu para mim como técnico de som também serve para quem é músico, para quem não é técnico, mas tem a música como trabalho, né? Não o áudio propriamente dito. Então, isso vale, porque é para você, qualquer voz que você queira gravar, você ir para um estúdio ou chegar no estúdio profissional sem uma guia, ou às vezes você só quer mandar uma música para um parceiro, ou até você quer postar no YouTube um voz e violão e você não consegue porque você não tem o conhecimento mínimo disso. E a ideia de uma estrutura mínima. Então você tem como se tornar completamente independente na sua própria casa. Óbvio que se precisa de uma estrutura mínima, né? Tem muita gente por aí que diz, não, só com celular você grava uma música inteira e pode concorrer a um Grammy. Não é bem por aí, né? Você precisa ter uma estrutura mínima se você quer gravar com uma estrutura, com uma qualidade profissional. Se você quer realmente que o teu som toque no YouTube, toque no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma dessa por aí, e tenha uma qualidade, tecnicamente falando, boa, você tem que ter uma estrutura mínima. É meio complicado. Hoje, infelizmente, os nossos aparelhos são limitados. Eles hoje são realmente computadores de mão, mas levam um certo limite. Então você tem que saber essa estrutura mínima que você precisa, já que a tecnologia ela está muito acessível. Antigamente você era muito complicado. Se você pegar como paralelo o módulo da Apollo que chegou na Lua, tinha a mesma quantidade de processamento de dados que hoje uma calculadora científica tem, que você compra em qualquer loja chinesa, você compra. Imagina um smartphone como esse. Então, assim, realmente a tecnologia aumentou, e se você extrapola isso do smartphone para um notebook, um desktop, interfaces, microfones, realmente você consegue fazer coisas muito, muito, como é que eu posso dizer, respeitáveis em termos de você, e honestas, em termos de você escutar e dizer, pô, que massa esse som, sabe? Principalmente se você quer, digamos assim, estourar, viralizar. Você precisa ter uma qualidade sonora boa, né? Se você pegar a primeira gravação dos Beatles,
para eles conseguirem gravar com aquela pequena estrutura que tinha, de gravando em fita, pouquíssimos canais, mixando em uma mesa bem pequenininha. E o que você tem no home studio hoje, você consegue ter uma qualidade sonora muito melhor na sua casa do que os Beatles tinham naquela época. Então a ideia é realmente você aproveitar isso. Porém, um dos segredos em questão é entender as limitações que você pode ter no seu home studio. Então, no home studio você pode gravar muita coisa, você consegue gravar uma voz com uma qualidade muito boa, você consegue gravar instrumentos de linha com qualidade muito boa, alguns instrumentos acústicos, porém você não vai conseguir gravar uma orquestra, você não vai conseguir gravar um coral de, sei lá, 30 pessoas, dependendo se sua casa for realmente uma mansão. Mas como infelizmente não é a realidade da maioria das pessoas, é interessante saber até onde você pode ir e até onde você não pode ir. A Billie Eilish mesmo, ela gravou todo o seu disco, que ganhou mais de 5 Grammys, se eu não me engano 7 Grammys, me falha a memória agora, mas ela passou rapa no Grammy e gravou tudo em casa. Óbvio que foi mixado no estúdio profissional por realmente profissionais renomados de mixagem, de masterização. Porém, a gravação foi feita inteira em casa, ela com o irmão, que é o produtor dela. Então, você sabendo até onde você pode ir, dá para tirar uma qualidade realmente fantástica do seu home studio, né? Então, se você quer violão, é outro instrumento que dá tranquilo, guitarra, baixo. Então, é você pegar o que você tem e aproveitar. Então, passando aqui para... Opa, voltando aqui. Muitas opções de equipamento, é isso aí, vamos nessa. Então, indo para a introdução, a parte do computador, na minha opinião, o computador ele é o instrumento mais importante que você vai ter dentro do home studio. Se você considerar seu home studio como um ser vivo, pulsante, o computador ele vai desempenhar a função do cérebro desse ser vivo. É onde vai ser feito toda a lógica, todo o pensamento, todo o processamento, toda a parte inteligente do seu home studio, já que a gente está tratando de um home studio digital, como a imensa maioria das pessoas vai ter, como aqui meu home studio, onde eu estou gravando essa live para vocês, todo o processamento ele é digital, através de DAW, de plugins, de instrumentos virtuais, interface, computador, enfim. Então, o computador, ele vai ser a peça-chave, porque sem ele, você não vai conseguir fazer nada. Repito, nada. Você consegue gravar com um computador, sem ter microfone que eu falo, microfone profissional, condensador, dinâmico, você consegue gravar sem interface de som, só com a plaquinha de som que vem integrada dentro do seu computador. Você consegue gravar sem fone de ouvido, você consegue gravar sem monitores de referência, porém, sem o computador você não consegue. Ah, Renato, mas com celular eu posso fazer esse tipo de gravação. Considere o celular como um computador de mão. Ele tem processador, ele tem armazenamento, ele tem memória RAM. É um computador de mão. Ele pode ter uma tela completamente limitada, não ter teclado, não ter mouse. Até você pode integrar isso, só que aí em termos de processamento, ele já vai dando uma limitada. Esse meu aparelho mesmo, ele tem uma função que dá para você ligar numa tela com teclado e mouse e funciona. Dá até para fazer algumas edições limitadas, até algumas coisas de vídeo,
mas eu particularmente não recomendo. Eu colocaria, se você quer gravar com qualidade profissional, é interessante você não usar o celular, você ir para o computador. Minha nossa, não sei se tá dando para captar, tá tendo umas trovoadas imensas aqui, mas eu não vou parar essa gravação, vamos nessa. Acho que se tiver captando é um pouquinho de nada, mas vamos aí. O que vale é a gente ter essa troca de conhecimento, passar as informações que eu tenho dentro dessa caixolinha que eu coloquei nesse slide para compartilhar com vocês. E aí, se tiver, nem sei se tá vazando, mas se tiver esse sonzinho rolando, é isso aí. Vamos nessa, galera. Faz parte de você estar em home. Mas vamos lá. Então, você não consegue fazer nada. Ah, Renato, qual é a primeira coisa que eu devo fazer se eu quero montar meu home studio? Qual é o primeiro equipamento? Compre um computador se você não tiver. Se você já tiver um computador, um notebook, talvez seja mais interessante você investir em outro equipamento e depois você pegar uma máquina, um computador melhor. Mas se você não tem, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar um computador. E aí vamos passando o que é. É muito interessante, eu gosto sempre de botar essa função não, essa parte aqui da nossa live aula, o que é. Por quê? Porque mais que a gente saiba o que é um computador, creio que a esmagadora maioria das pessoas que vão assistir essa live sabem o que é um computador, já tiveram contato, já tiveram acesso a um computador, né? Imagino eu. Porém, quando a gente vai explicar, a gente vai racionalizar realmente o que é, dá uma travada, né? E às vezes é importante a gente saber, porque a gente está lidando com questões técnicas, a gente vai trabalhar com procedimentos de gravação que é importante a gente saber o que cada parte faz, né? Qual quadrado, né? Cada máquina, vamos dizer assim, cada equipamento, ele desempenha. Então, o computador, ele é uma máquina criada para processar dados e fazer cálculo. Então, quando ele foi criado, há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, era basicamente uma calculadora gigante. E depois, através dos cartões perfuráveis e assim, se você tiver curiosidade de dar uma sacada nisso, pô, saque que é algo muito, muito interessante de saber. Eu mesmo, eu sou um tanto nerdzão, gosto de sacar umas coisas um pouquinho diferentes, então eu acho bem interessante, sabe, dar uma sacada. Mas, continuando, essa máquina antigamente era do tamanho de uma sala. E não era uma sala, sei lá, tipo o meu home studio, que é pequenininho. Não, era uma sala muito grande. E praticamente um andar, né? Porque realmente era um equipamento analógico, com válvulas. Ele precisava ser grande. Então até tem uma curiosidade, quando... Não sei se vocês usam essa nomenclatura, mas quando um computador está com algum problema, um programa dá algum problema, a gente diz, esse computador está com algum bug. Bug significa inseto em inglês. E antigamente, os computadores, como eram imensos, um dos primeiros computadores deu pau. E a galera não sabia qual era o problema, quando foram lá olhar, tinha um inseto grande, tipo um besouro, um tipo de besouro, enfim, estava lá e estava atrapalhando o funcionamento. Então tiraram ele e disse que tem um bug. Por quê? Porque esse equipamento era quentinho e o inseto queria se aquecer. Então, por isso, para ter ideia do quão grande era um computador naquela época. Mas hoje em dia ele cabe numa mochila ou até no nosso bolso, se a gente
englobar os smartphones, mas tratando de computador mesmo, cabe numa mochila, como os notebooks. Então e o que cabe dentro da sua mochila é muito, muito mais potente do que qualquer computador de antigamente que cabia dentro de uma sala, sabe? Então é muito importante a gente ter ciência do que a gente tem na mão e o que a gente pode utilizar para a gente conseguir executar o que a gente quer. E aí, para que serve dentro do estúdio? Como eu tinha falado aqui, o computador ele foi criado para processar dados, então ele dentro do seu home studio também vai servir para processamento. Ele vai fazer todo o processamento das informações e armazenamento de tudo que você estiver gravando. Então, você vai gravar um violão, essas informações vão ser processadas, né? E vai ser guardada dentro desse computador. Então, você vai usar esse computador no home studio para gravação, para edição, para o processo de pós-produção também, no caso, mixagem, fazer equalização, compressão, colocar efeitos como reverb, chorus, phaser, flanger, enfim, tudo isso você vai fazer a partir do seu computador, até a masterização, que pode ser considerada a última etapa dentro do processo de produção musical. Hidrataçãozinha aqui é importante. E principalmente que eu já sou rouco por natureza e falando engatado, e até na gravação é bem interessante porque na live eu ainda olho um chat, olho uma coisa, olho outra, e aí respondo, então tem mais pausas. E aqui só eu mesmo fica mais corrido. Mas vamos nessa. Então, o computador no seu home studio também vai servir para a instalação da sua DAW. Para quem não sabe, DAW é Digital Audio Workstation. Opa, deixa eu voltar aqui. É Digital Audio Workstation. O que seria isso? É a sua estação de trabalho de áudio digital. Antigamente, onde você tinha mesa de som, onde você tinha todos os periféricos, gravador de fita, hoje em dia tudo fica dentro do computador. Assim como seus plugins, seus VSTs, que são seus instrumentos virtuais. Óbvio que existem algumas configurações que criam um sistema misto, vamos dizer assim, onde você tem uma parte digital e outra parte analógica, porém eu vou dar uma ignorada nisso daqui por enquanto, porque considerando que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui vão ter um trato completamente digital. E também, além disso, você vai fazer a operação da sua DAW. Então, na hora de você clicar num botão, de você subir um fader, vamos dizer assim, você vai fazer através do seu computador, ou com o mouse, ou com a controladora MIDI que esteja controlando o seu computador, mas basicamente você vai usar seu computador para fazer a operação. Então, insertar os plugins, no caso, como se for os plugins emulando os periféricos analógicos, você vai enviar mandada para fone de ouvido. Então, tudo que você for fazer de operação, você também vai fazer na sua DAW. E a sua DAW, como vai estar instalada no seu computador, vai ser, consequentemente, no seu computador. E aí, vamos entrar agora na fase, o que você tem que se ligar. A primeira coisa, o computador ele tem várias peças e várias coisas que é importante você se ligar. Eu elenquei aqui, escolhi 3, que, a meu ver, são as mais importantes em relação à peça. E depois a gente vai entrar nos tipos, né? Mas, pegando aqui, o primeiro é o processador. O que seria o processador? É a pecinha dentro do computador que é o núcleo responsável pelo processamento. Então, digamos que, numa analogia, se o computador é o cérebro do seu home studio, o processador seria os neurônios
seria realmente aqueles responsáveis pela sinapse nervosa. Eita, lembrando minhas aulas de biologia no colegial. Eita, entreguei a idade de novo, colegial, no ensino médio. Que nem sei se é ainda ensino médio, mas na minha época era tipo, tava a galera parando de usar o nome colegial para usar ensino médio. Mas enfim, eu sempre caio nessas entregas de idade e cabelo branco. Até um pequeno adendo, estava conversando com o Luan, que é um querido parceiro meu dentro do domínio áudio, e aí a gente está fazendo a parte de tratamento de cor, até o Vinícius, que é nosso editor, tá no corre de tratamento de cor para as videoaulas, e aí eu mostrei o tratamento de cor e o Luan, pô, Renato, eu gostei da cor, tá muito bonita, mas tá parecendo que você tá mais velho, tem uns cabelos brancos na barba. Aí eu virei para ele e disse, meu amigo, eu tô ficando velho, tem cabelo branco na barba. Antigamente era um, agora são vários. Não sei se tá dando para perceber por aqui que a iluminação para as lives, eu trabalho com uma iluminação um pouquinho mais reduzidinha, mais aconchegante, vamos dizer assim. Mas nas videoaulas eu uso por 4 pontos de luz, uma de um lado, outra do outro, outra atrás, outra na frente, um ring light na frente. Então realmente aparece todos os detalhes de cabelos brancos, mas é bom. Significa que eu estou vivo. Mas vamos lá. Então, voltando, o processador ele é responsável por esse processamento. Então, dentro do processador, o que é interessante você sacar? Primeiro, o tipo do processador. Basicamente, no mercado, existem duas marcas, a Intel e a AMD. Pode ser até que existam outras, eu realmente para computador desconheço, mas se existir, são modelos para servidor, umas soluções muito mais parrudas. Para a realidade da gente, basicamente a gente vai encontrar no mercado essas duas soluções. E a Intel tem os modelos i3, i5, i7 e i9, e a AMD tem o Ryzen 3, 5, 7 e 9. Basicamente, eles são concorrentes. O i3 concorre com o Ryzen 3, i5 com o Ryzen 5, i7 com o Ryzen 7 e i9 com o Ryzen 9. Então, uma coisa que é se ligar, eu não vou entrar a fundo em detalhes disso daí, porém, uma coisa importante para você se ligar é quanto maior o número, melhor o processador. Então, se você tiver comprando um computador que o i3 está mais ou menos o preço do i5, opte pelo i5. Ah, eu estou querendo pegar um Ryzen 7, mas está mais ou menos o preço do i3. Basicamente, o AMD seria uma solução mais interessante. Salve algumas aplicações muito específicas, que não é o caso da gente, né? Ele vai servir. Então, isso é uma coisa. E outra coisa que até eu falei na live de ontem, passando aqui para o nosso bloco de notas, outra coisa interessante e importante para você se ligar em relação ao processador é a geração. Tá pequenininho aqui, deixa eu dar uma aumentada no nosso tamanho aqui. Opa, eu acho que agora tá de boa. Então, você pegando tanto os Intel quanto o AMD, tem várias gerações. Então, os processadores da Intel, que é o que eu uso, então eu tenho mais conhecimento de causa, ele tem primeira geração, segunda... Não, segunda-feira não, corretor. Esse corretor ortográfico sempre trollando a gente. Deixa eu ver se ele vai na... Agora sim. Terceira. E aí ele tem, vamos dizer, 3 pontinhos e a última é a 10ª.
Então tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª geração. Os AMD também têm várias gerações, porém eu não tenho de cabeça quais são essas gerações, mas digamos que você vai pegar um computador que tem um processador de 10ª geração, ele vai ser melhor do que um de nona e um de 7ª. Ah, tem um computador que ele tá muito legal, mas é 5ª geração. No Mercado Livre, dependendo da situação, tem uma galera meio espertinha querendo vender uns computadores fora de linha aí para a galera que, infelizmente, não tem o conhecimento e aí, às vezes, é passada para trás. Mas, a partir dessa trocada de ideias novas, essa galera vai ter que quer passar esses gatos por lebre no Mercado Livre, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, exemplo, tem um computador com preço ótimo, mas o processador ele é 5ª geração, já está na 10ª. Então, quer dizer que esses processadores antigos, eles são muito, muito, muito mais lentos do que os processadores novos. Então, um exemplo, é muito melhor você pegar um i3 de 10ª geração do que um i7 de 8ª geração. Por exemplo, então, pô, Renato, mas você acabou de dizer que o i7 é melhor que o i3? Sim, dentro da mesma geração. Então, se você está com gerações, como é que eu posso dizer, mais novas, essa ideia, ela se perde um pouquinho. Então, é interessante você dar uma olhada na internet e comparar os dois. Existem vários materiais comparativos que vão poder te ajudar nisso daí. Então, porém, via de regra, Renato, pô, eu realmente não saco de computador e eu queria meio que uma receita de bolo. O que eu te aconselharia? Pegue um i5, ele já vai ser bem legal. O i3 ele é bem limitado e o i7 geralmente é bem mais caro. Você tem que pegar um computador gamer, um computador realmente mais parrudo, que cá entre nós, se você tem bala na agulha, financeiramente falando, para fazer isso, o faça. Porém, se você está trabalhando com um custo-benefício, que praticamente é o que todos e todas nós fazemos, inclusive eu, né, independente da grana que eu tenha disponível, eu vou usar a cabeça e o custo-benefício, a ideia de custo-benefício, sabe? Do que vale mais a pena. Porém, sempre tentando extrair o melhor que eu consigo dentro daquela grana. E em termos de custo-benefício, o i5 é uma máquina muito legal. E você pega ele da geração mais nova possível. Cabe mais um? Opa, coube não. Então só coube um. Então a geração mais nova possível. Tendo isso em vista, você não vai ter dor de cabeça. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Apresentação agora. Então, deixa eu trocar aqui, que eu troquei de ladinho. Então vamos prosseguir. Massa. Depois do processador, a segunda coisa, em termos de peça, que você tem que se ligar é na memória RAM. O que é a memória RAM? É onde fica todos os programas que estão sendo usados naquele momento. Então, digamos que você liga seu computadorzinho, beleza, aí você abriu uma aba do Google Chrome. Que legal, estou aqui vendo uma aba do Google Chrome. Depois você abre outra aba, outra aba, outra aba, e daqui a pouco você está com 20 abas abertas, então ele considera como se fossem 20 programas abertos. O termo técnico mesmo seria instâncias, mas se liga em programas. Ao invés de ter um programa aberto, você teria 20 programas abertos. Então, tudo isso vai estar
na sua memória RAM. Ah, Renato, mas eu só uso uma abinha do Chrome. Eu não uso mais de uma abinha. Porém, você usa o Chrome e aí você abre um arquivo de Word e aí você abre seu Pro Tools, mas daqui a pouco você quer editar um vídeo, vai para um Premiere. Isso daí vai encher sua memória RAM. Então, quanto mais coisa você tem ao mesmo tempo e também com o passar do tempo os programas se tornam maiores. Então, quanto maior maior forem os programas e mais novos, eles vão ser mais pesados e vão requerer mais da sua memória RAM. Então, explicadinho que a memória RAM, ele tem, a primeira coisa que você teria que se ligar é no tamanho. Então, ele tem um tamanho de 4 GB, 8, 16, 32, 64, vários. Dependendo do seu computador, ele vai permitir memórias maiores, vamos dizer assim. Porém, a maioria dos computadores que a gente encontra no mercado, principalmente em notebooks, ele vem com 4 GB, no máximo 8 GB de tamanho de memória. O que é que eu aconselho? 8 GB dá para rolar, porém, se você tiver um pouquinho mais de grana para investir, aumente essa memória para 16. Como hoje eu uso aqui no meu home studio 16 GB de memória RAM DDR4 e ele segura muito, muito bem. Para áudio, filé. Caso fosse vídeo e umas coisas de efeitos, After Effects da vida, ele poderia reclamar. Mas para áudio, tá muito, muito de boa. Então, 8, se puder, 16. Outra coisa que você tem que se preocupar é barramento. Barramento é a velocidade, vamos dizer a grosso modo, é a velocidade de acesso. Esse megahertz é referente à frequência, mas é uma tecnicidade, vamos dizer assim, que não é necessária para você que está querendo saber qual computador você vai escolher para ser home studio. Você não precisa saber disso. Só tenha em vista que esse número que está aparecendo aí, quanto maior, melhor. Mais rápido ele vai conseguir ler e escrever nessa tua memória. Então tem, vamos dizer, gerações também, como DDR3, outra geração DDR4 e outra geração DDR5. A DDR3 são computadores um pouquinho mais antigos. Os computadores atuais que estão no mercado, pelo menos no momento que eu estou gravando essa live, são DDR4 e o DDR5 está na beiradinha para lançar. Se não já lançou, há pouquíssimo tempo ele vai lançar daqui a pouquinho. E você vê a velocidade. Então, a DDR3 vai de 800 a 2.400, DDR4 133 até 4.266, DDR5 3.200 a 8.400. Então você vê que a DDR5 vai chegar com uma velocidade máxima praticamente o dobro da maior da DDR4. Então, quando você for comprar um computador, dê uma olhada. É DDR5. Muito provavelmente quando chegar no mercado vai ser bem carinho os computadores com DDR5, mas digamos DDR4, mas qual é essa velocidade? Então você pode escolher quanto mais for essa frequência, melhor para você. Opa, cadê você? Cadê você? Aqui. Então, e tem um detalhe bem interessante, bem importante, que é o Dual Channel. O que seria isso? Seria um recurso que permite que o computador se comunique com 2 pentes de memória ao mesmo tempo. Ah, Renato, como assim? Porque algumas coisas de tecnologia, de informática, realmente
de computação são um pouco abstratas. Mas quando a gente coloca alguns exemplos, fica muito mais de boa. Exemplo. Imagina que você tem um quarto na sua casa que vai ser um depósito de equipamento. Você vai guardar uma porrada de equipamento, instrumento musical, bateria, tudo vai ser guardado nesse quarto. Imagina que esse quarto ele tem uma porta só. Então, basicamente, cada instrumento vai entrar por vez. Muito dificilmente você vai conseguir entrar, exemplo, com um bumbo de bateria e um piano elétrico ao mesmo tempo. Não cabe, é só uma porta. Porém, imagina que esse seu quarto, ao invés de uma porta, tem duas portas. Porra, então você duplicou a sua capacidade de colocar coisas e retirar coisas. Então, você pode entrar com um bumbo de bateria numa porta e um brother pode entrar com um piano ao mesmo tempo pela outra porta. E é exatamente isso que acontece com as memórias. Então, quando você tem o Dual Channel, o computador consegue acessar tanto para escrever informações, no caso, colocar, ou ler informações, no caso, tirar da sua memória. Então, a velocidade dela é como se fosse multiplicada por 2. Porém, tem um detalhezinho muito importante. Para você ativar isso daí, você tem que ter duas memórias iguais. Iguais, exatamente iguais. Mesma marca, mesmo modelo, mesmo barramento, que é aquela velocidadezinha de frequência, e mesmo tamanho. Exemplo, meu computador aqui, ele veio com 8 GB. E aí eu ia tirar esse 8 GB e colocar 2 pentes novos. E eu consegui um cara no sul que tinha um computador igual que quebrou e ele estava vendendo as peças. E, por coincidência, era a mesma marca, mesmo modelo, mesmo tamanho, mesmo serial, era mesmo lote, era perfeito. E aí eu comprei no Mercado Livre só essa e hoje eu tenho 16 GB de RAM. Se eu não achasse esse cara, eu compraria 2 pentes novos e esse outro pente eu deixaria de reserva, eu venderia, mas não funciona se você tem uma marca A e uma marca B, mesmo que seja o mesmo tamanho. Ah, mas eu tenho o da marca A é 4 GB, DDR4 2133 e o outro também não vai funcionar. Porém, é bem legal você ter isso, principalmente quando tratamos de dados, porque ele tem muita coisa, muita informaçãozinha para ficar lendo e escrevendo na sua memória RAM. Passando para o próximo ponto de peça dentro do computador, antes da gente ir para a parte mais geral do computador propriamente dito, uma coisa que você tem que se ligar: armazenamento. O armazenamento é o chamado HD, onde você vai gravar seus arquivos, seus programas, seus jogos e todo tipo de conteúdo. Eita, mas qual é a diferença entre esse armazenamento e a memória RAM? Porque a memória RAM é o que você está usando naquela hora. E o HD é o que você usa para sempre. Num comparativo seria sua memória recente e sua memória antiga. Sabe aquelas situações que às vezes você se lembra do seu aniversário de 7 anos de idade, a roupa que você estava vestido, mas você não se lembra do que você comeu no café da manhã de hoje. É isso. Então, nesse caso, sua memória RAM está com probleminha. E seu HD está funcionando muito bem.
mas também tem alguns casos que você se lembra perfeitamente do dia de hoje, mas não se lembra daquela festa que você foi há 2 anos atrás. Então quer dizer que seu HD, o HDzinho da sua cabeça pode estar com algum bad block aí. Mas progredindo, tendo ideia da diferença, fica mais fácil da gente enxergar o que cada coisa é. Então, esse armazenamento é onde baixei um filme. Bem que hoje em dia é um pouco mais difícil a gente baixar filme com as empresas de streaming, que tem por aí várias no mercado. Porém, se você quer um filme mais específico, um filme de arte, uma coisa mais complicada, menos blockbuster, é mais difícil de você achar. Então, geralmente você tem que baixar ou numa língua mais diferente, um disco mais antigo ou de um artista mais lado B. Tudo isso você vai gravar nessa forma de armazenamento. Todos os seus programas, enfim, tudo. Inclusive seu sistema operacional. E aí, quando você liga o computador, parte dele vai para a memória RAM, para o que está sendo usado naquela hora vai ser pela memória RAM e não pelo seu armazenamento de HD. Então, basicamente, existem 2 tipos de armazenamento. O primeiro, esse que eu estou falando, o HD, que é o disco rígido, também conhecido como disco magnético. Então, ele é uma forma de armazenamento mais antiga e, consequentemente, como toda tecnologia, via de regra, toda tecnologia mais antiga é uma tecnologia mais barata. Então, você consegue quantidade de armazenamentos por preços mais interessantes nesse tipo de armazenamento. Então, você tem 1 tera, 2 tera, enfim, 4 tera. E a velocidade dele são velocidades muito baixas. Aqui eu coloquei 5.400 RPM, 7.200 RPM. O que é isso? Rotação por minuto. Porque é um disco. É como se fosse um disco de vinil, onde você está gravando dentro desse disco. Porém, ao invés de ser um disco de vinil, é um disco metálico. Deixa eu até colocar aqui. Na aula de ontem eu coloquei esse exemplo HD para dar uma sacada na imagem. Perfeito. Foi exatamente essa daqui que eu usei. Deixa eu mostrar aqui, tentar. Cadê? E uma nova guia. Pronto! Isso daqui é um HD aberto por dentro, né? Ele aqui você vai ver ele fechadinho, porém, quando você vem para cá, ele é aberto. Então, é um disco magnético, onde se tem um bracinho que fica escrevendo as coisas. Então, isso gera alguns problemas. O primeiro problema, voltando aqui para a nossa apresentação, o primeiro problema é que esse tipo de equipamento ele é muito, mas muito sensível. Então, se levar qualquer pancadinha, qualquer coisa, esse braço, bater no disco e gerar um problema físico, ou até pelo tempo ele vai se desmagnetizando e pode gerar problemas lógicos. Os lógicos ainda dá para resolver, quem tem um conhecimento um pouquinho mais a fundo, né, do faça você mesmo da coisa, dá para meio que de uma forma mais simples tentar consertar. Mas HD começou a dar pau, assim é melhor trocar, porque vai lhe dar dor de cabeça e dados é complicado, porque uma vez que perdeu, perdeu, sabe? Então, sei lá, eu tinha todas as minhas fotos da minha adolescência, enfim, guardado, e no finalzinho da adolescência eu perdi um HD. E hoje caramba, não tenho praticamente foto da minha adolescência, né? Mas, enfim, então é realmente um tipo de equipamento bem sensível. E ele pode desmagnetizar, exemplo, se você deixa ele perto de um ímã potente, como sua caixa de som, seu monitor de referência, que o alto-falante é um ímã. Se ele ficar perto, pode ser que ele se desmagnetize e você perca o HD e, consequentemente, as informações que está dentro.
Porém, existe outra forma de armazenamento, que é bem comum hoje em dia, que é o SSD, que é a unidade de estado sólido. Seria como se fosse um pendrive gigante. Então você não tem um disco, você simplesmente tem chips. E nesses chips é que ocorre o armazenamento das informações. Então, eles têm algumas características, como, por ser uma tecnologia mais nova, eles são mais caros. Então, para você conseguir, exemplo, 1 tera de SSD vai ser bem mais caro do que 1 tera de HD, de um disco rígido. Por causa disso, você encontra no mercado eles muito mais baratos. Muito mais baratos não. Tamanhos menores. Então, você... É muito difícil encontrar um SSD de 1 tera, 2 tera, pelo menos agora. Óbvio que eu não sei quando você está vendo esse vídeo e a tecnologia anda a passos largos. Mas agora, nesse momento, é difícil. Então, você geralmente encontra o quê? Ele 240 GB, 480, 512, então, que seria meio tera, por aí, arredondando. Então, para você conseguir comprar algo barato, você consegue comprar baratinho um de 240, mas pelo mesmo valor você conseguiria comprar mais ou menos um de 1 tera, um HDD, né? Então, realmente é uma tecnologia mais cara. Porém, eles são muito mais rápidos dos que os HDs convencionais. Então, às vezes, você tem um processador muito potente, uma quantidade de memória RAM fantástica, porém o seu HD, ele é um HD convencional, ele vai criar um gargalo. Ontem na live até perguntaram, pô, Renato, o que é gargalo? Uma garrafa, ela pode ser grande, grande, porém ela diminui em cima, fica um negocinho bem pequenininho, que é onde vai passar todo aquele líquido que você vai colocar dentro da sua garrafa. Então aquilo é um gargalo. Então não importa o tamanho da sua garrafa, para você colocar líquido e para você retirar, vai ter que ser por aquele tamanhozinho. É a mesma coisa que você tem uma avenida imensa de 5 faixas, porém teve uma batida e só tem uma faixa livre. Então todos os carros têm que fazer isso assim, para ir. E vai criar um tunelamento, vai criar um gargalo. E ao invés de ter um fluxo rápido, vai ter um fluxo lento. Por causa daquela situação. Passou daquela situação, vai direto. Então, o computador pode ter o processamento mais rápido e memória RAM mais rápida, mas se seu HD é convencional, ele vai demorar na hora de ler, na hora de escrever. Isso para gente que trabalha com áudio é muito, muito importante, porque a gente grava e lê muita coisa. Então, quando a gente está gravando um som, tudo aquilo, toda aquela onda sonora que está sendo convertida em dados e gravado no computador, vai estar sendo gravado no HD e depois vai estar sendo lido para ser processado pelos plugins. Então, o processo de leitura é direto. Toda hora está se lendo e escrevendo coisas. Então, é muito importante que você, se possível, tenha um SSD. E ele é muito mais resistente. Por ele não ter esse disco, ele vai gerar uma resistência muito maior de levar pancada, enfim. Óbvio que é um equipamento eletrônico e todo equipamento eletrônico ele é frágil, né? Mais frágil que vários outros materiais. Porém, comparado com o HD, ele é mais robusto, vamos dizer assim. E existe uma solução que pode ser considerada uma solução mista, que é você montar um sistema híbrido no seu computador, que é como eu uso no meu home studio. Então, como é que eu tenho aqui? Eu tenho um SSD
de 240, onde eu instalei nele o meu sistema operacional, eu instalei todos os meus programas, então meu Pro Tools está instalado nele, meu Premiere está instalado nele e todos os meus outros programas. Porém, eu tenho um HD de 1 TB dentro também do computador, onde é meu segundo HD e onde eu gravo todos os meus arquivos. Então, digamos, eu estou mixando uma música agora. Essa mix tá no SSD, todinha. Terminei, finalizei a mix, eu passo ela todinha para o meu HD. E hoje eu até estou usando uma terceira instância, que é nuvem. Né? Eu tenho um HD externo aqui para desafogar esse da minha máquina, mas hoje eu estou subindo tudo para a nuvem e é uma outra forma de armazenamento, mas eu não vou entrar tanto em detalhe aqui, porque é uma coisa extra à escolha do seu computador. Então, não vai impactar tanto. Qualquer computador você vai ter acesso a isso. Mas dá para você montar. Dessa forma, você tem uma quantidade de armazenamento grande, tendo um sistema híbrido, porém você consegue ter isso por um valor mais acessível, vamos dizer assim. E aí, finalizando a parte de peças de computador, uma parte um pouquinho mais chata e nerd, que particularmente eu adoro, mas a maioria das pessoas não gosta tanto, mas é bem importante. Então, com essas informações, quando você chegar em qualquer lugar ou em qualquer site para escolher, você já vai ter uma base boa. Porém, vamos passar agora para outra instância, que é tipos de computadores. Então, tem aqui notebook ou desktop. E cada um como é que eu posso dizer? Não existe nada de um todo bem ou um todo mal. Tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. E nesses pontos é que você tem que avaliar o que é melhor para você. Então, o notebook, também chamado mais antigamente como laptop, eu não sei bem a idade de você que está me assistindo aqui, mas qualquer uma das duas linguagens vai dar para sacar. Então, o notebook ele tem uma maior portabilidade, então você consegue levar ele para qualquer lugar que você quiser. Ah, Renato, é o computador do meu home studio, porém eu vou levar ele para gravar minha banda que vai tocar ao vivo. Massa, você pode levar. Ah, Renato, minha banda vai fazer uma live. Você pode levar. E com o desktop, fica bem mais complicado de você levar para algum lugar. Porém, geralmente, via de regra, eles têm uma menor potência. Por que isso? Isso tem um motivo. Geralmente, os fabricantes eles priorizam a economia energética em detrimento da potência. Então, na balança, quando vai potência e energia e economia energética, eles vão escolher a economia energética, tirando algumas exceções como os notebooks gamers mais potentes. Então, são computadores que realmente têm a performance no talo. Porém, a maioria dos computadores de notebook que a gente vai encontrar no mercado vai sacar um cuidado maior nessa parte de economia energética. Por quê? Porque todo mundo gosta de um notebook. Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui. Opa! Beleza? Vamos continuar. Então, às vezes eu fico me mexendo, aí o aramezinho fica batendo aqui no peito e dá umas agoniazinhas. Mas vamos continuar. Então, todo mundo gosta de uma bateria que dure muito. Então, geralmente, propaganda tem, esse computador ele tem uma autonomia de 6 horas, de 8 horas. Ninguém gosta de um computador que vai ter uma autonomia de 15 minutos. Por causa disso, então eles toram um pouco do processamento para esquentar menos, gastar menos energia e, consequentemente, sobrar mais bateria. Ele, via de regra, também vai ter uma tela menor,
do que você teria num desktop. Geralmente você tem 13 polegadas, 14, 15, quando vai para 17 já é um notebook assim gamer, uma coisa, um Mac específico. O que a maioria do mercado que a gente tem é a média de 14 polegadas. Isso vai gerar alguns problemas. Então, quando você tiver, sei lá, gravando muitos canais, vai lhe dar um certo problema, né? Principalmente se você tiver num espaço físico fixo, vamos dizer assim, como o teu home studio. E aí ele também tem pouca possibilidade de upgrade. Basicamente o que você vai alterar no seu notebook é memória RAM e armazenamento, ponto. Muito difícil você vai conseguir trocar ou inserir uma placa de vídeo, trocar o processador, placa-mãe, enfim, a possibilidade de upgrade, e eu estou citando isso porque não necessariamente você vai fazer, mas se você quiser contratar alguém para fazer, você também não vai conseguir. Muito provavelmente você vai ter que comprar outro notebook. E a manutenção, por causa disso, também é um pouco mais difícil, porque tudo está lá integrado, né? Tudo está bem juntinho, então fica mais complicado. Não é qualquer pessoa que mete a mão e vai funcionar. E às vezes, quando alguma coisa dá problema, você no desktop é uma placa que você retira, aí não, é um chip que está lá soldado, às vezes você tem que dessoldar aquele circuito integrado para colocar um novo, soldar de novo. Não é todo mundo que sabe fazer isso e que tem o equipamento necessário para fazer isso. E aí a gente vai para o desktop, também chamado de computador de mesa ou de gabinete. Então ele tem zero portabilidade. Zero portabilidade porque particularmente eu nunca vi ninguém levando um gabinetezão no ombro com monitor, com teclado e mouse para algum trabalho externo. Pode ser até que alguém o faça na necessidade, mas independente se fizer na coragem e se alguém que está aqui assistindo e... Por favor, velho, se você já fez, bota aí nos comentários que eu quero dar uma sacada. E também quero lhe dar os parabéns. Então quer dizer que você é um guerreiro ou uma guerreira que está fazendo isso. Mas, porra, eu acho que é inegável, não tem como discutir que não é cômodo, não é prático de se fazer isso. Por isso eu particularmente considero um desktop com zero portabilidade. Porém, ele tem uma potência maior, porque geralmente os desktops, como não tem bateria, a não ser que você coloque um no-break, mas não vamos falar sobre isso agora, pensando só no computador em si, eles vão priorizar a performance, porque tem energia da parede, tá vindo pelo sistema de energia da cidade de vocês. Então não tem uma necessidade de economizar energia. Então eles botam kit na performance, né? O tamanho de tela também vai ser, via de regra, maior. Então eu garanto que hoje em dia, se você for comprar um desktop, você não vai comprar um monitor de 13 polegadas. Você vai comprar no mínimo um monitor de 21,5. Só aí já é maior do que qualquer notebook que eu já vi em toda a minha vida, sabe? Então você tem uma tela maior e com isso você vai ter mais facilidade no seu uso. Mais coisa na tela, informações maiores, e aí você vai poder trabalhar de uma forma mais confortável, né? Uma maior possibilidade de upgrade, já que é só você tirar uma peça, colocar outra, é muito mais fácil e a manutenção também é mais fácil, né? Hoje em dia, com os tutoriais de YouTube, praticamente qualquer coisa você encontra no YouTube, então é muito mais fácil você aprender como troca, como instala, e com o desktop, como eu falei, é um pouco mais complicado. E ainda tem a questão de preço. Via de regra, computadores de mesa são mais baratos que notebooks, se você botar em paralelo a mesma potência. Então, para você comprar um notebook que tem uma potência X e um desktop que tem uma potência X, você vai conseguir montar esse desktop mais barato do que seria o notebook. Ou se você quiser gastar a mesma grana que você gastaria no notebook, você consegue montar um desktop mais potente. Então, se você não precisa de portabilidade,
tá pouco se preocupando com a bateria, manja de um pouco de montagem, manutenção, pegue um desktop. Porém, se você prioriza a portabilidade e não está tão preocupado assim com a potência, um tamanho de tela, não vai fazer upgrade. Caso você queira melhorar ele, você vai trocar, vá para um notebook. E aí, na live de ontem perguntaram, mas Renato, e aí você, meu amigo, você usa o quê? Eu uso um notebook como um desktop. Mas como assim? Basicamente eu tenho um notebook, né? Tem hoje eu estou com um i5 sétima geração, com 16 GB de RAM DDR4, não me lembro a velocidade, e 250 de SSD, mais 1 TB de HD convencional. É um notebook, se eu não me engano, de 14,1 polegadas. Porém, eu deixo ele fechadinho aqui embaixo da minha mesa. Infelizmente, eu não posso mostrar para vocês agora, mas deixo ele fechadinho aqui ligado. E nele tá ligado o meu monitor, que é uma TV de 43 polegadas 4K. Tá ligado o meu teclado, meu mouse, interface e tudo tá ligado nele. E dessa forma, a meu ver, eu consigo ganhar o melhor dos dois mundos. Então, se eu quero ter meu trato confortável, meu trabalho confortável no meu home studio, eu consigo ter o trabalho confortável no meu home studio. Porém, se eu preciso ir fazer uma gravação ao vivo, uma live, é só desplugar os cabos, botar o computador na mochila e levar e está resolvido. Então, é uma situação que, para mim, resolveu muito a minha necessidade e gera um jogo de cintura muito maior. Outro ponto bem importante a gente ter é Mac versus PC. Então, assim como notebook e desktop, cada um tem características diferentes, o Mac e o PC também. Então, o Mac ele vai ser muito bom se você usa o ecossistema da Apple. Então, pô, você tem no seu home studio um iMac, mas você também tem um MacBook Pro que você leva para trampo externo, e você tem um iPhone, tem um iPad, tem um Apple TV. Você usar Mac é muito mais interessante, porque você cria um ecossistema, uma capacidade de troca de dados muito mais interessante se você tiver PC. Outra coisa é o estilo. Porra, é muito boladão. Os equipamentos da Apple são muito bonitos. Tem uma qualidade estética muito boa, tanto que pode ser considerado bem assim, bem de luxo, né? De item de desejo. E outra coisa bem interessante é que tem uma segurança e uma estabilidade muito boa. Porque o iOS, tratando de mobile, e o macOS, tratando de computadores, que é o nosso foco aqui, são sistemas muito travados. Então, tanto para você, enquanto usuário final, como para quem está desenvolvendo. Então, não é tudo que dá para fazer. No Mac, as coisas ficam um pouco complicadas. É muito fácil de você ser usuário final, de você instalar e estar funcionando. Porém, se você quer configurar, meter a mão realmente, fica um pouco mais complicado. Com isso, gera uma estabilidade muito maior, uma segurança muito maior em relação a vírus, em relação a tudo. Porém, gera alguns problemas. Por exemplo, a manutenção. Se um notebook já é mais complicado que um desktop para fazer manutenção, o Mac, nossa, independente se você vai ter um iMac, se você vai ter um Mac Pro, que é o gabinete, que é muito foda, ou o MacBook Pro, a manutenção vai ser muito complicada.
sabe? Não é todo mundo que faz a manutenção, é muito difícil conseguir peça, então é algo mais complicado. E, pegando um pouquinho do ponto anterior de bem de consumo, é muito, é muito, é muito caro. Assim, você compra uns 2 Celtinha para comprar um notebook da Apple. Então, é algo que realmente você tem que estar com muita bala na agulha, financeiramente falando, para poder pegar um equipamento da Apple, um equipamento Mac. E aí temos o outro lado, que seria o PC. O PC já é altamente configurável, tanto em termos de peças, hardware, como em termos de programas, software. Né? Você pode configurar, montar do jeito que você achar melhor. Você mesmo, ou você mesma pode fazer a manutenção, já que é muito mais simples de você utilizar, tem vários tutoriais, é bem mais fácil. Fácil também de fazer upgrade, de trocar processador, de aumentar a memória, trocar HD, é muito mais fácil, né? Porém, ele é menos seguro e menos estável. Eu acho que a maioria das pessoas que já teve aqui, que está assistindo essa live, já pegou algum vírus em Windows, já teve algum problema, assim, já travou, teve tela azul. Até assim, se já pegou vírus no computador, coloca aqui nos comentários, hashtag vírus no PC, porque eu mesmo já tive, tem que botar antivírus, é todo um rolê. Porém, o preço é muito, mas muito, mas muito mais acessível. Você, sei lá, hoje você para comprar um Mac, você compraria 5 PCs, né? Notebooks, vamos dizer assim. Então, tudo isso são coisas a você colocar na balança. E aí, a regra de ouro é você analisar o que realmente é importante, é válido para você. Então, tanto na parte de notebook versus desktop, Mac ou PC, você tem que analisar e colocar na balança e ver o que serve para você, o que serve para o seu coleguinha, provavelmente pode servir para você, mas geralmente não. Então você tem que fazer um pensamento personalizado para você. E aí ontem me perguntaram, pô, Renato, e aí? Você usa Mac ou você usa PC? Eu uso PC. Hoje eu estou usando PC com Windows 10 e particularmente eu não tenho problema nenhum. Já tive até alguns probleminhas, mas aí com aquela bela paciência você consegue resolver. E eu, como também tenho um conhecimento de montagem e manutenção, aí fica um pouco mais fácil, né? Porém, pegaria um Mac? Pegaria, mas em outro estágio, não agora. Eu acho que eu tenho vários outros investimentos a se fazer e comprar um MacBook Pro ou, enfim, outra coisa não está nos meus planos, pelo menos num curto espaço de tempo. Mas a partir do momento que eu já tenha resolvido meu home studio, tudo que eu queira resolver e esteja com grana aí para fazer esse investimento, eu acho que vale realmente a pena. Mas no meu custo-benefício agora não é interessante. E aí, como esse slide foi o mesmo slide de ontem, tem aqui as perguntas, a hashtag que foi informática informática do Domini. Então, sempre no final das lives eu pergunto para a galera uma hashtag para a gente, para eu postar essa hashtag no Instagram e a gente tá junto nessa interação. E aí eu queria agradecer a você que assistiu essa live aula até agora. Muito obrigado, de verdade. Eu estou sempre procurando entregar o melhor conteúdo que eu consiga entregar, na melhor qualidade técnica que eu consiga entregar. Óbvio que todos nós temos limitações e até a ideia é essa,
eu fazer minha estrutura em home studio, para aí você ver que é possível fazer. Você não precisa ter um estúdio californiano para conseguir gravar sua música em casa e fazer sua produção de música em casa. E aí, eu quero passar também as redes sociais e contatos do Domínio Áudio. Então, você tem condição de entrar no Instagram, no Facebook, no YouTube e dar esse like, dar essa seguida. Até, deixa eu mostrar aqui, navegador. Essa daqui é a página do YouTube, que se você está assistindo esse vídeo, você já está nela, porém, dá uma seguida, segue o canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Aqui o Instagram, também do Domínio Áudio, com várias coisas legais, e também aqui o Facebook do Domínio Áudio. Então, é muito importante você acompanhar. Por quê? Porque além das lives, eu também coloco várias videoaulas, que são vídeos mais trabalhados tecnicamente falando. Então, são gravados, editados, com teleprompter bonitinho, com tratamento de cor, o áudio pós-processado. Então, realmente, ele tem um zelo. É bem legal esse tipo de material. As videoaulas geram vários cortes, então você consegue acessar também trechinhos curtinhos com alguma informação pontual que teria as videoaulas. Então, às vezes, você não tem tempo, não tem condição de sacar a videoaula toda. Você, com esses cortes, vai ter acesso a isso. Tem várias entrevistas com profissionais do mundo do áudio, com outros artistas e músicos que também têm home studio, que fazem suas produções em home studio, grava em casa. Então é bem legal dar essa sacada. Ainda estou preparando algumas webséries, algumas coisas bem interessantes. Então, curta no Instagram, Facebook, no YouTube. Caso tenha alguma necessidade de entrar em contato de uma forma mais diretamente, dá para mandar direct pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Mas se quiser mandar e-mail, tem aí contato@dominioaudio.com.br. Então é só mandar esse e-mail, algum tipo de parceria, alguma coisa. Tamo aí. E tem o blog também, que é www.dominioaudio.com.br. E lembrando, aqui embaixo, aqui, para cá, tem o arroba, né, Domínio Áudio, que é o nosso arroba no Instagram, Facebook e YouTube. Vamos voltar aqui e check, missão feita, aula 001, regravada, como escolher o computador do seu home studio. Pô, que massa! Passamos aqui mais de 1h20 trocando essa ideia, e que legal. Nessa regravação, eu sozinho, mas a partir da próxima quarta-feira, às 7h, vamos estar, eu e você, online, no YouTube do Domínio Áudio, em mais uma live. Então, muito obrigado por ter sacado esse conteúdo até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!